Olá, meus irmãos, meus amigos, voltamos aqui, graças às misericórdias do Senhor, dentro desse assunto Línguas Estranhas. Esse trabalho não tem fins lucrativos, esse trabalho tem o propósito de divulgar a palavra do Senhor. Somos uma igreja que amamos missões, amamos a obra de Deus, abrir novos trabalhos em todos os lugares que Deus assim permitir e sustentar missionários nos 4 cantos da terra, obedecendo às ordens do Senhor. Se puder orar por nós, ore, interceda por nós, por esse trabalho. Estamos falando sobre línguas estranhas. Não temos propósito de atingir, ferir ninguém, tá? Nenhuma denominação. Nosso propósito é divulgar a verdade. Esse é o propósito que nós temos. Hoje nós queremos ver o verso 6 no livro de Atos, capítulo 2. Estamos vendo verso por verso. Então, Atos capítulo 2, verso de número 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante. Quem estava ali? Os apóstolos, aguardando a promessa de Lucas, capítulo 24. Agora, quem estava ali na cidade? Judeus de vários lugares, homens religiosos, não eram salvos, homens religiosos. No começo do capítulo, versículo de número 2, diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eles estavam ali, de repente veio do céu um som como de um vento. Não era um vento, mas um som, um barulho como de um vento. Eu moro no andar 19º de um prédio, é o último. E nesses dias de muito vento, você fica escutando aquele e por mais que você tente fechar janelas e portas, aquele barulhinho fica ali, que é o normal do vento. Eles escutaram um barulho como de um vento. Aquelas pessoas, homens judeus religiosos que estavam ali. Olha o que aconteceu. E quando, verso 6, aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Quando ocorreu aquele som, aquele barulho como de um vento, a multidão se reuniu. E agora, a multidão começou a ouvir a mensagem, ficou confusa. Olha lá, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Haviam judeus de vários lugares. Eles não falavam o mesmo idioma que os apóstolos falavam. Eles não conseguiam se comunicar com os apóstolos, porque eram pessoas de idioma diferente. Eles precisariam de um intérprete entre um e o outro. Só que juntou uma multidão. Era a festa de Pentecostes. Como é que é colocar um intérprete para cada um? Começa a dar uma clareada. E vou adiantar para vocês. O intérprete foi o Espírito Santo. Olha que interessante. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Eles ficaram confusos por quê? Se quando eles conversavam com os apóstolos, eles não conseguiam entender o idioma, como é que agora eles estavam entendendo o idioma? E se eles estavam num grupo misto, que nós vamos ver nas próximas, de onde estavam os judeus ali, de várias cidades que a Bíblia menciona. Se eles não conseguiam se comunicar um com o outro, porque o idioma era diferente, como é que agora eles estavam todos entendendo falar na sua própria língua? O que é que está acontecendo? Algo anormal, algo diferente, mas eu estou ouvindo ele falar na minha língua. Olhou para o outro também está ouvindo falar na minha língua, e cada um estava ouvindo falar na sua própria língua. Eles eram homens religiosos, precisavam do Evangelho. Deus operou um grande milagre para que todos pudessem ouvir a mensagem do Senhor. Deu mais uma clareada para você? Eles estavam em Jerusalém, homens religiosos, os apóstolos aguardando a promessa, receberam esse poder, um poder que viria diferente, esse sinal, esse dom diferente,
E agora eles receberam esse poder, agora eles começaram a pregar e cada um estava ouvindo na sua própria língua. O Espírito Santo fazendo a interpretação para a língua de cada um. Deus é maravilhoso. Não tem nada, até o momento que você viu, de língua estranha. Então nós vamos mostrar depois a palavra estranha. Não tem nada até o momento de língua estranha. Se alguém tentou usar língua estranha para você, lê na sua Bíblia aí que tentaram te enganar. Não tem nada sobre língua estranha até o exato momento, ok? Nós vamos orar nesse instante, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estudarmos a palavra dEle. Oremos. Obrigado a Deus por esse momento precioso. Obrigado pela Tua maravilhosa e perfeita palavra. Esta, ó Deus, que não tem propósito nunca de enganar ninguém. Mas, ó Deus, aquele que é o adversário, o enganador, este sim, trabalha sempre para enganar as pessoas. E, ó Deus, muitas às vezes cai no engano de Satanás. Que estas mensagens, esses estudos, venham ajudar as pessoas, abrindo o entendimento, a entender, ó Deus, o que é este assunto, línguas estranhas. Usa-me como instrumento para a glória do Senhor. Eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.